Bom, caro amigo telespectador, pedi a você desculpas, mas infelizmente a empresa que fornece energia para a Paraíba, a Energisa, como sempre, com as suas famosas quedas de energia. Nesse começo de semana nós tivemos uma queda de energia, danificou o nosso sistema e hoje teve mais uma queda de energia que acabou atrapalhando o transcorrer da nossa entrevista com o ex-prefeito e empresário José Nelo Zerinho Rodrigues. Infelizmente, estamos sujeitos e obrigados a suportar esse desserviço de péssima qualidade que a Energisa vem prestando em todo o nosso estado. Mais uma vez eu digo, como sempre falo em meu programa de rádio, é importante que as autoridades competentes do estado, seja a Assembleia, seja Executivo, seja prefeituras e câmaras municipais, que possam se unir para cobrar, investigar essa empresa e, obviamente, cobrar que ela possa prestar um serviço de qualidade a todo o povo paraibano. É uma empresa que fatura milhões de reais todo santo mês, mas os investimentos para trazer um serviço de qualidade ainda continua os mínimos possíveis. Só acontece isso, infelizmente, na Paraíba. Vamos deixar de lado, vamos continuar, que a entrevista é muito boa e tem muito assunto ainda para ser discutido e histórias para serem contadas pelo nosso amigo Zerinho, que é o nosso entrevistado de hoje. Zerinho, parou, trouxe sua fábrica, começou a fabricar sandálias de borracha, foi um sucesso, estourou, começou a vender para o comércio local e para o comércio fora de Cajazeiras também. Exato, na época? toda a região. Então deu para ganhar um bom dinheiro. Foi, deu. Mas e aí, a partir daí? Você continuou quantos anos? Não, aí Você durou quantos anos com esse negócio? Com esse negócio eu continuei por 5 anos. 5 anos, promissores. 5 anos, promissores. Mas a vida é cheia de paralelos. Para se fabricar chinela japonesa aqui em Cajazeiras, eu tinha que todo mês ir a São Paulo comprar o material. E isso fui formatando uma carga juntamente com outros comerciantes de Cajazeiras. João Claudino, nessa época, comprava muita coisa em São Paulo para a firma J. Claudino de Cajazeiras e juntávamos tudo. Os comerciantes de Cajazeiras mandavam eu trazer encomenda. Naquele tempo não tinha nada, não tinha transportadora, não tinha nada. Então, era João Moreira Rangel, era Francisco Arcanjo de Albuquerque, era Pedro Moura, falando em comerciantes do passado. E eu formatava o primeiro caminhão, depois aumentei para 2, e isso de maneira Foi daí que surgiu quase clandestina, né? Era legal, com notas fiscais, mas não tinha regularidade. Foi aí que eu despertei que o transporte rodoviário de carga seria a minha vocação, até porque eu percebi que essa vocação vinha lá do jumento, da época da guerra mundial, em 1942, 43, 44, 45, até o ano de 1950. E tínhamos um depósito na Rua Marajó, em São Paulo, Rua Marajó, número 123, no Brás, no dito cujo Brás, e lá resolvemos colocar o nome de Transportadora Marajó. Daí começou a história real da Marajó. Isso já era no ano de 1970. No dia 7 de maio do ano de 1970, eu de caminhão, saí daqui para João Pessoa, contrato social debaixo do braço, feito pelo então contador Mendonça, que era genro de Celso, doutor Celso, um cidadão de Cajazeira, dono de usina de algodão, e registrei, 7 de maio de 1970. E aí começou a empresa de transporte Marajó, legítima, verdadeira, que hoje, graças e bênçãos a Deus, nós estamos entre os 100 maiores contribuintes de ICMS do Estado. Recebi do Arlan esta semana a relação fornecida legitimamente pelo Tesouro Estadual, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba, onde as empresas genuinamente paraibanas, que estão as maiores entre as 100 maiores, nós estamos no 15º lugar, isso é motivo de orgulho e a gente pode olhar para trás e agradecer a Deus. E isso eu faço todos os dias, Caliel.
Minha primeira palavra é de agradecimento pela minha saúde e pela bênção que Deus nos dá nos nossos negócios. Pelos filhos, pelos netos, pelos meus amigos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa é a minha primeira palavra de manhã. Não dou nem bom dia à minha mulher. Eu converso logo com Deus. Muito bem, grande lição de vida. Zerinho, daí você falou em saúde e você passou por um momento muito delicado em sua vida, que foi um problema de saúde aí, que deixou você praticamente impossibilitado de muitas coisas. Você ficou acamado, era um tratamento constante, foi um problema de rins, foi isso? Renal, você precisava de um transplante de rins, você passou quantos anos ainda sofrendo com esse problema, Zerinho? Do ano de 2002 até o ano de 2007. 5 anos. Foi ininterrupto. Morava mais em hospitais do que na minha casa. Conheci todos os hospitais de João Pessoa, do Recife e de São Paulo. E de Brasília também. A pior coisa que você pode desejar a um ser humano é que ele seja submetido a uma cadeira de hemodiálise por insuficiência renal crônica. Eu passei 3 anos e 3 meses. Agora, eu sempre fui valente. Antes de fazer a primeira hemodiálise, eu disse, eu vou ser transplantado. Eu vou ser transplantado. Ego sum que sum. Eu sou o que eu sou. Eu quero, eu vou e vou ser transplantado. Esse era o meu objetivo. Tanto que os médicos me desaconselhavam a ser transplantado, porque meu estado geral estava para lá de Bagdá, estava reduzido quase a zero. O organismo não estava muito bem. Não estava, porque nesse período eu tive que fazer 2 mamárias, nesse período eu tive que fazer 2 safenas, nesse período eu tive 2 AVC, nesse período eu tive 3 paradas cardíacas, tá entendendo? E centenas. Nesse período eu tive 6 edema pulmonar agudo, daquele que você fica em estado de coma. Eu tive muitos meses ininterruptos, dias ininterruptos, em estado de coma, tá entendendo? Eu perdi completamente a minha vida. E depois entrei numa grande guerra, com grandes batalhas. Foi convencer os médicos para me cirurgiar, porque eles não acreditavam que eu suportaria um transplante. Eu fui desaconselhado, Caliel, por todos os médicos, sem exceção, da área de nefrologia, de João Pessoa sair no Recife. Mas você insistia. Eu insistia, eu brigava, eu entrava em crises terríveis de nervo, às vezes até simulava, tá entendendo? Chamava eles de homens fracos, homens sem fé, não tinham coragem, me opera que eu fico... Tanto que eu vou lhe contar uma passagem aqui, que essa é dolorosa. É dolorosa à medida em que a fé sustenta, Caliel. Correto. O Dr. William Stanford, que foi o chefe da equipe que me cirurgiou, tá entendendo? Que foram 10 médicos, foram 9 médicos, 10, porque Zé Aldemir estava lá, apenas como amigo e como assistente. Ele disse, eu não vou lhe operar, porque sua possibilidade de vida é muito pouco, é reduzida. Eu olhei para os olhos dele e disse, doutor, qual é a possibilidade de vida? Ele disse 15%. Eu disse, doutor, você garante os 15%? Garanto. Pois deixa os 85% por Jesus e me opere, seja homem. Seja homem. Aí desafiei, olhei nos olhos dele, ele viu que eu estava nervoso, me deu uma dose lá de calmante, sei lá de quê, parou uns 10 minutos, olhou para mim e disse, vou lhe operar. Eu tenho mais de 300 transplantes na minha vida, mas eu nunca vi um homem com tanta vontade de viver como você, eu vou lhe operar. E com tanta fé, essa fé, até para testar essa fé que você disse que tem. E eu já estava até com um doador indicado, que era uma funcionária, uma funcionária minha. Foi difícil encontrar
a Não pessoa... é fácil, Calhau. Só vou contar um exemplo à parte. Na época da filial, em 2006, 2007, na filial, não sei do seu tempo aí, na nossa filial de Cabedelo não, de Ibaê, nós tínhamos mais de 50 funcionários. A Alain fez uma pré-eleção com esses funcionários. Olha, meu pai, vocês gostam dele, coisa e tal, etc. A doação é um ato de caridade, é um ato de amor, você sobrevive a vida toda com rins, tá entendendo? Foi uma campanha. Uma campanha interna. E já tinha um laboratório apontado para quem quisesse fazer o RH. O primeiro exame, a compatibilidade inicial. Eram mais ou menos 50 funcionários, dos 50 foram os 50. E dos 50 deram compatível comigo apenas 2. Dos 2, antes que eu convidasse a moça de 25 anos, foi ao meu gabinete e disse, vim lhe oferecer um rins. Quer dizer, isso é coisa de Deus. O homem não tem como fazer isso, não. Por mais inteligente, competente, por mais técnico que ele seja, por mais tecnologia que tem, um ato desse, uma formação dessa, coisa sobre coisa, tem que ter a mão de Deus para isso acontecer. E de maneira que eu fui, só para concluir mais ou menos, a minha cirurgia, o meu médico do próprio doutor William Stanford, do Hospital Português do Recife, disse, levei para a cirurgia as mais pesadas drogas para salvar uma pessoa. Não usei nada. Me foi pedido 50 litros de sangue, não usei nenhum. A minha operação, que era prevista para 9 horas, meu transplante, levou 4 horas e meia. Segundo o doutor Stanford, segundo o Zé Aldemir, 2 horas depois eu abri o olho e conheci o doutor Stanford. Doutor, já posso ir para Cajazeiras? Meu Deus, como é que pode, como é que se explica um momento desse? Eu estava drogado, drogue, como a gente chama, né? Está anestesiado ainda. Perguntasse, já podia vir para Cajazeiras? Fechei os olhos e fui dormir. Então eu sou um homem muito feliz. Eu costumo dizer, Caliel, que eu não estou feliz. Eu sou verdadeiramente feliz. Lição de fé. Precisa chorar, não. Mas é de se emocionar mesmo. É muito bonita a história. Muito claramente isso aí. Como o senhor falou, não tem como a mão do homem ter. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Deus agindo, é Deus colocando na sua mão ali. Aí é a mão de Deus agindo. Mas em algum. Você falou de muita fé. Você é devoto Nossa Senhora de Fátima? É isso? Sou. Eu quando fazia Maldianos, eu fiz promessa Nossa Senhora de Fátima para não morrer. Como eu não morri, eu continuo todos os dias rezando o texto dela. Inclusive na sua residência aqui em Cajazeiras. Agora é agradecendo, né, Caliel? Agora é agradecendo. Antes era pedindo, agora é agradecendo. Todo dia agradecendo. Todos os dias. Meu texto na mão. Inclusive você tem uma imagem na Senhora de Fátima na sua residência. Inclusive eu disse a ela que se eu não morresse, se eu fosse transplantado e não morresse, eu iria a Fátima, pagaria a promessa. Promessa é literalmente feita e igualmente por coincidência por José Arlan, que por sinal foi comigo e um neto a Portugal, e eu trouxe uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, fiz um santuário na minha casa, no jardim da minha casa, e hoje está lá, muito contemplado, é muito visitado, e pagam promessas e tudo mais. Eu tenho 3 santuários. Eu tenho o santuário da minha casa, eu tenho o santuário de São José, que é o santo que eu sempre sou apegado a ele desde criança. São José é a terceira autoridade do céu. Você tem que ser inteligente em tudo. Eu fui me apegar, foi logo a terceira autoridade do céu. Porque tem Jesus, tem Maria e tem José. É a terceira autoridade do céu. Quer dizer, e tenho devoções com o meu São Francisco, Nossa Senhora Aparecida. Na minha fazenda, lá no Frade, eu fiz um belo santuário e celebro missa todos os domingos. Todos os domingos. Aliás, mito. Todos os anos, na festa de Nossa Senhora Aparecida, o padre Chico Mendes, que nasceu lá no Frade, vigário hoje da paróquia de Joca Claudino,
e tem outra também, Bernardino Batista. Poço Dantas, E Bernardino Batista. Bernardino Batista, aquela região, ele é o celebrante oficial da missa de Nossa Senhora Aparecida. Então, e no dia 1º, Caliel, lembrei bem, é dia de São José Operário. O dia 1º de maio é um feriado internacional. Nós, de hábito, já saiu até a programação, feita pelo padre Damião, vigário da paróquia de Nossa Senhora, aliás, de São José Operário, lá nas Populares. Nós sairemos, como sempre, em procissão, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, nós celebramos a missa lá. Peço já assistiu várias vezes à missa, já até participou da celebração da missa. E depois eu dou um café comunitário, pode ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, todo mundo sai lá de barriga vazia não, de barriga cheia. E tem gente que ainda leva sanduíche para casa. Tá bom demais. Para distribuir com os vizinhos. Tem alguns amigos Graças aqui que estão na internet, por exemplo, a advogada Catarina Rolim Nogueira, mandando um abraço, cheirão para você. Minha amiga. Ela disse, olha, minha infância, Zerinho faz parte da minha infância. Né? É verdade. Infância e adolescência. É verdade. Também a Diana Silva, que diz o seguinte, parabéns, sou Zerinho desde pequenininho. É bem slogan de campanha quando fui candidata. A Diana Feitosa, a Edith Alencar também parabenizando o Zerinho e também minha amiga, uma a Diana Feitosa, né? E também o Rômulo Canoa e também o Germano lá de São João do Rio do Peixe, mandando um abraço, parabenizando pela entrevista com o empresário forte aí, esse homem de fé, o José Nelo Zerinho Rodrigues. Muito obrigado a todos são irmãos. São meus irmãos em Cristo, na fé, na coragem, na determinação. Zerinho, como foi que surgiu o nome Zerinho? É interessante. Lá no Barro, no Ceará, a primeira casa do Barro foi constituída pelo meu bisavô, André Rodrigues, no ano de 1894, casa que eu nasci. Então eu comprei essa casa, fechei, ficou 40 anos fechada, agora estou reabrindo, guardando as suas origens do século XIX. Estou doando ao povo do Barro, para que lá seja mantida a Casa da Cultura André Rodrigues. Inclusive um museu, para que a gente possa, estamos recebendo agora a visita, nosso amado amigo Oswaldo Martins Radical. Muito obrigado, Oswaldo. Então, estou doando ao povo do bairro essa casa reformada, guardando os padrões do século XIX. Só a casa em si já é uma visita, só a casa em si já é um museu. Inclusive, eu pude salvar de uma porta e uma janela toda crivada de bala do século XX, do tempo de Lampião. São coisas que a gente consegue fazer. Só com Deus na frente é que você consegue chegar lá. Zé, a gente está com o tempo um pouco avançado, mas vamos tentar ainda abordar rapidamente o seu interesse por política. Empresário crescendo sucessivamente, de sucesso. O que foi que deu? O que foi que Zé, em que momento Zé disse, rapaz, eu quero experimentar agora da política? O que foi que levou Zerinho, empresário, a ingressar no mundo da política? Quando ainda balconista de Chico Urlim, de Padinha Valdemar, eu senti em mim uma ponta de liderança. Eu sempre era consultado, sempre o pessoal me circulava para perguntar, para ser informado. E aí eu comecei, já entre os comerciários, a fazer a política comerciária. Aí veio, naturalmente, Oswaldo, as ambições da vida. Aí você olha a condição de ser um vereador um dia, de ser um vice-prefeito um dia, de ser um prefeito um dia. Tudo na vida, Caliel, é o que o homem pensa. Tudo na vida, Caliel, é o que o homem imagina, é o que o homem persegue. Agora ele tem que ter coragem, fé e garra. Essas três colunas sustentam qualquer projeto que você tenha na vida. Qualquer ideal que você tenha. Então é por isso que eu tenho alcançado esses objetivos que eu persegui até hoje. E a política? Aí entrou, quando eu percebi eu fui tão assim sagaz que eu digo, olha, a Arena já tem, aí vem de 64, a Revolução.
eu disse a mim mesmo, a Arena já tem todo mundo, porque todo mundo correu para os Generais. Os homens de Cajazeiras, a maioria correu para os Generais. Ficou nada. Aí eu digo, eu vou num sentido contrário aos demais. Eu vou ser oposição à Arena. Aí comecei a idealizar. Aí a Cássio Braga Rolim, que foi deputado estadual, o passado conheceu muito bem, também foi para a oposição. Eu convidei a Cássio e convidei a Cíncio Nizola, muita gente sabe de quem eu estou falando. Convidei Maciel Pereira Batista, Timóteo Pintor, Seu Vicente da Rua, Tenente Tasseno, para a gente fundar o MDB. Eu lembro até que a Revolução estava tão... Já foi no ano de 66, 1966. Eu lembro até que a reunião para a formação do diretório provisório do MDB foi na escola Duque de Caxias, pertencente à maçonaria. E lembro que chegou a ordem do comando do Exército do Recife, mandando o Sargento Barbosa fiscalizar. O Sargento Barbosa comandava, meu amigo particular, meu irmão, Tenente Barbosa de Carvalho Filho, grande homem muito direito, nos fiscalizar. Eu vi aqueles soldados do tiro de guerra 243 na época, 243. Hoje parece que é 1007, 1007 parece. Aí, na época era 243. Soldado lá, coitado, lá na rebelião, mais fardado, rifle na mão não, fuzil na mão, e a gente é obediente. E formatamos o MDB naquele tempo, e um ano depois, quer dizer, um ano depois não, já em março de 1966. E quando você for num partido, o que é que você pensa no partido? Em ser alguma coisa. Aí eu parti para a luta. Eu pensei logo em ser vereador, mas eu vi um campo mais aberto, aí tive maiores aspirações. Eu quero ser prefeito. Mas depois eu verifiquei que para ser prefeito era bom primeiro ser vice-prefeito para poder fortalecer a condição de prefeito. E assim eu fui. Agora já fui um pouco tarde, porque também comecei com a idade já meia para frente, não foi muito jovem, porque a vida me absorveu completamente, o trabalho nessa busca incessante de lutar, entendeu? Mas aí eu consegui fazer acontecer essa passagem política da minha vida. Ô Zarinho, se não fosse o problema de saúde que você teve que enfrentar, você teria prosseguido na política? Teria, no mínimo eu teria sido deputado estadual. Eu fui candidato em 2002, já estava doente e não sabia. Aí eu ia para os comícios, chegava lá, começava a querer morrer. Aí tive que sair. Deixei na metade do caminho. Mesmo assim, naquela época, ainda tirei quase 8 mil votos. Está entendendo? É onde a nossa amiga, que é ouvinte aí, colocou aí no site dela, sou Zerinho desde pequenininho. Vem daquele tempo. Naturalmente, essa criatura que disse isso era garota, era uma menina. Hoje deve ser uma mãe de família. Com certeza. Infelizmente, nós somos escravos do tempo e nós vamos ter que acabar o nosso programa de hoje. A conversa está muito boa. Vai ficar para uma outra oportunidade, dar continuidade nessa história muito longa de vida, essa trajetória, essa aula de história com essa grande figura que é o nosso amigo Zerinho, ex-prefeito e também empresário bem-sucedido, não só em Cajazeiras, como também em todo o estado da Paraíba. Zerinho, nesse momento final, eu gosto de fazer um jogo rápido. Eu faço uma menção a alguma situação ou a alguém e você diz aquilo que vem à sua cabeça. Vamos lá? Pronto. Barro, cidade do Barro. Minha terra, a gente ama. Cajazeiras. Adoro, sou apaixonado. João Pessoa. Gosto muito está a minha família, meus filhos e meus netos. Dona Marisete. Minha mulher. Uma lembrança da infância. Uma lembrança de infância que você nunca vai esquecer. Meus jumentos. Seus jumentos? Um sonho. Um sonho meu sonho ainda, eu tenho vários sonhos. Eu só vou parar de sonhar quando morrer. Porém,
Meu sonho ainda, que ainda está faltando eu completar, eu acho, e vou fazer este ano, pegar um carro novo, comprei um novo, troquei por esse que eu tenho, vou conhecer toda a América Latina de carro. Vou conhecer, se Deus quiser, toda a América Latina, começando, digamos, a Argentina, lá da ponta, saindo lá no final, passando pela capital, Uruguai, Paraguai, todos os países sul-americanos. Se você tivesse ainda... Claro, que você passou por esses problemas de saúde, você não está com a saúde hoje, em todo o vigor, como você tinha há 20, 30 anos atrás. Mas se tivesse hoje com vigor total, o que é que você faria? Começaria tudo de novo, com a mesma força. Na sua opinião, qual foi a personalidade política que teve a maior expressividade aqui na cidade de Cajazeiras, local? Local foi Francisco Matheus Rolim. A nível de estado? Foi João Agripino. A nível de Brasil? Lula. Arlan Rodrigues. Que todo mundo tivesse um filho igual a ele. Muito bem. Zarinho, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer imenso. Gostaria de poder conversar mais com você, mas infelizmente o nosso tempo se acabou. Vai ficar para uma outra oportunidade. Inclusive, Zarinho, agradeço de público, né, num momento que eu precisava de um espaço, né, na radiofonia de Cajazeiras, estava até afastado e recebi um convite de Zarinho e um convite de Arlan, que me deram uma oportunidade muito generosa de voltar ao rádio, trabalhar na Rádio Oeste da Paraíba, que para mim foi uma grande escola, deixei muitas saudades e muitos amigos e tem, dentro do meu currículo profissional, essa trajetória muito importante e esse apoio que foi dado por Zarinho também, por Arlan Rodrigues. Obrigado, paz, muita saúde e que você faça essa viagem para a América Latina e traga muitas fotos para colocar aqui no interview. Idem, idem, idem. Muito bem, sucesso, Zarinho, tudo de bom. Obrigado. Olha, lembrando que o blog do Furão está retransmitindo o nosso programa e que amanhã nós não teremos o nosso programa porque será a transmissão de mais uma Copa, de mais um jogaço aí da Copa do Brasil, que é o Souza versus Coritiba, direto do Marizão em Souza, cobertura total do site Diário do Sertão. Amanhã. E na sexta-feira, a TV Diário do Sertão vai estar transmitindo ao vivo a solenidade da AC2B em Brasília, que é o quarto encontro dos cajazeirenses e cajazeirados lá na capital federal. A todos vocês, nosso muito obrigado, um abraço para o empresário Osvaldo, que está marcando presença aqui ao vivo nos estúdios, acompanhando a entrevista de Zarinho, e a vocês, um abraço muito carinhoso, boa noite, e até segunda-feira, a partir das 6 horas, com mais um programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Fique com Deus.